que Ele possa nos ajudar todos os dias, né, irmãos? Se não fosse a mão dEle. Essa é a oração do todo crente, que o crente tem que fazer todo dia. Olha, Jesus, me ajuda. Terça-feira, me ajuda. Quarta-feira, me ajuda. Quinta-feira, todo dia, irmãos. Somos dependentes da misericórdia dEle. Que Ele possa, olha, só a mão dEle mesmo, para me sustentar e te sustentar. Só a mão dEle, aleluia. É por conta da mão dEle que muitos de nós estamos aqui. Se não fosse a mão dEle, onde estávamos agora? Aleluia. Cada um que chegou por essas portas tem uma história, tem contado uma história ao Senhor. Se não fosse a mão do Senhor, se não fosse um braço forte, que tem hora, irmãos, que ninguém dá solução, ninguém dá jeito. Aleluia. A gente corre para um lado, corre para o outro. Os recursos daqui da terra se acabam, como se acabou com aquela mulher do fluxo de sangue. Tem coisa que só a mão do Senhor para chegar, aleluia, e resolver aquela situação e dar livramento, proteger, chegar primeiro. Só a mão dele, irmãos. E foi a mão dele que te trouxe, me trouxe aqui nesta tarde. O pastor vai estar orando pela missionária. A missionária estará deixando a palavra nesta tarde. Continue ligado no céu. Aleluia, porque Deus vai falar com você. Amém, povo de Deus. Convido a igreja para ficarmos de pé, né? Vamos orar pela missionária Michele. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim oramos. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, te apresentamos, Senhor, a tua filha, Senhor, nesse momento, Senhor, o qual vai trazer a tua poderosa palavra, Senhor. A bem da verdade, sabemos que o Senhor tem falado desde o princípio, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda tem algo mais para falar com a sua igreja nessa tarde, Senhor. Usa ela como canal de bênção, Senhor, não para aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Missionário Michele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, igreja. Vamos fazer uma leitura aqui. Glória a Deus, no livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus continua nos ajudando nesta tarde, né? Eu já estava dizendo, Jesus me ajude, Jesus me ajude, Jesus me ajude. Glória a Deus, já achou? Amém. Vamos ler nesta tarde. Diz assim, primeiro, 16, Gênesis 16, de 1 ao 4, diz assim o primeiro. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, para que te tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai por mulher de Abraão, e Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por sua mulher Abraão, e seu marido. E depois de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, o quarto e último, e ele possuiu Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Amém? Sente adorando esta tarde. Glória a Jesus. Tem um corinho que diz assim: você diz que eu não estou te vendo em meio à provação. Diz que eu não estou colhendo tuas lágrimas no chão. Diz que pra mim não importa se estás na prova. É assim que você fala para Jesus? Você diz que em meio a tantas lutas
choras. Sou eu que derrubo muralhas, sou eu que abro portas. E hoje eu vou abrir o céu só para te dar vitória. Aleluia, Jesus, Ele está ouvindo a tua oração. Aleluia, nesta tarde, muitas vezes nós dizemos: Jesus, tu não está me vendo, tu não está me ouvindo. Faz tanto tempo que eu estou pedindo algo para ti, tu não me escuta, não me dá. Mas nesta tarde, Jesus te responde nesse louvor que Ele está ouvindo. Aleluia, Ele está escrevendo para mim e para você uma nova história. Aleluia, glória a Jesus. Quero agradecer, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, de aqui entrar na palavra, nosso pastor, pela confiança, né? O pastor Osvaldo, fazia tempo que eu tinha visto. Tempo. Acho que a última vez que eu vi o pastor foi lá no ministério, quando era lá embaixo. Faz tempo, mas graças a Deus pela vida do pastor. Quero agradecer também pela vida da nossa dirigente, a nossa irmã Rayane. Glória a Jesus que me fez o convite. Glória a Jesus, confesso, irmão, que é difícil chegar nas quarta-feira, pois eu trabalho, tenho que sair do trabalho. Às vezes dá para sair mais cedo, mas às vezes não dá, né? Mas hoje deu, para a glória do Senhor Jesus. Tudo está no controle do Senhor Jesus. Eu estava: Jesus, o que é que eu vou falar? E eu ouvi várias passagens bíblicas. Tem hora que a gente fica procurando, mas Jesus está em silêncio com a gente. Eu digo: Jesus, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que o povo precisa. Porque a coisa é uma coisa eu querer, outra coisa Jesus querer. Porque nem tudo que eu quero, Jesus quer. Aleluia, a gente tem que pedir direção, discernimento, sabedoria e graça para Jesus, para que Ele nos dê uma direção. E entre várias passagens bíblicas, eu parei nessa aqui, quero que você entenda nesta tarde, pois é uma passagem muito conhecida, né? Aleluia, até as crianças conhecem de cor, glória a Jesus, mas que o Senhor Ele venha falar contigo. Porque aquilo a gente pega cada vez que a gente está precisando daquela palavra, não é verdade? Pode escutar uma palavra todos os dias, mas todo dia ela vai ter um sabor diferente, de acordo com a minha e com a tua necessidade. Pode ser que eu fale para aqui nesta tarde, não sirva para você, mas serve para seu irmão que está do seu lado. Aleluia, serve para hoje, mas guarda, sirva para amanhã, para depois. Aleluia. E nós vamos falar nesta tarde, irmão, desta família, esse dilema familiar. Aleluia. E eu já quero dizer qual é a família que não tem problema. Se tiver alguma, me diga, porque eu não conheço. Porque desde o tempo da Bíblia, as famílias elas tinham problema. Quando a gente fala para 1 Samuel, a gente vê lá o dilema de Eli e suas duas mulheres, não é? Aí vai ver os filhos e começa por aí aquele dilema familiar. E aqui nós nos deparamos com a história deste, aleluia, esse triângulo amoroso, né? É um triângulo amoroso. Aleluia, qual este homem chamado Abraão, qual o Senhor tinha escolhido. Aleluia, Deus fez uma promessa lá no capítulo 12 a Abraão. Disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu tenho algo grande contigo. Aleluia, às vezes o Senhor tira a gente de um lugar e coloca para outro lugar. Aleluia, muitas vezes alguém não entende, mas rapaz, vai sair daqui do meio da família, vai para o outro lado. É porque alguém não entende o mistério de Deus na minha e na tua vida. E as coisas de Deus não tem explicação, que é mistério, né? Aleluia, a gente fica tentando entender, morre sem entender e não entende o que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia, Deus ele tinha uma promessa tremenda na vida de Abraão. Ele disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e, aleluia, porque eu te mostrarei um povo, te mostrarei uma terra. Aleluia, glória a Jesus. E Abraão escutou a voz do Senhor. Aleluia, mas muitas vezes eu e você sempre quer fazer do nosso jeito, né? A gente, como é que Jesus nos fala, como é que Ele quer que a gente faça? Mas a gente sempre quer pegar o atalho lá do mais fácil. Aí Abraão trouxe aquilo que Jesus não mandou trazer. Aleluia. E cada vez que você dá um passo sem a ordem, sem a direção, a gente paga preço na frente. Eita. Aparentemente as nossas decisões, aleluia, Senhor, fica em resposta, fica em silêncio. E muitas vezes por mim você acha que o silêncio é uma resposta que faz. Meu Deus, como é difícil. É estreito. Às vezes você tenta todo tempo querendo uma resposta. Vai para a oração, vai para a cruzada, vai para a campanha, vai para a evangelização. A gente agora tanto canto querendo uma resposta do Senhor, igreja. E o Senhor em silêncio. Aí diz assim: o silêncio de Jesus é um sim. Nem sempre o silêncio de Deus é um sim. Bem sabemos que o silêncio muitas vezes incomoda, né, irmão? Incomoda. Aleluia. Glória a Deus. Mas não é muitas vezes um sim. É uma atenção, né? Cuidado. Aleluia. Quando você vai atravessar uma
errado, não é? Aí você vai escolher, você vai esperar dar o sinal vermelho para fechar, ter segurança. A gente é tão apressado, irmão, vai assim, ó. E passa pela laranja. É ou não? Porque a gente vive na vida tão acelerada que a gente não tem paciência. Muitas vezes alguém nos manda o áudio, a gente pega o ver, acelera o áudio, que a gente não tem paciência de escutar o áudio. Eita Deus. A gente não tem paciência de escutar nem o áudio de WhatsApp, irmãos. Aí agora eu quero ter aquele modo bem ativo, bem rápido, né? Um 65 no 2, né? Você nem entender nada. E você não pode escutar o áudio meu no 2, tá ferrado, não vai entender nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! E Abraão saiu, só para aqui, para sair da sua terra e entrou em várias cidades. Aleluia! E a Bíblia diz que na cidade que Abraão estava, chegou a fome. Aleluia, glória a Jesus. E a fome apertou, e sabemos que fome não é uma coisa boa. Aleluia, Abraão, por necessidade, por necessidade, ele tomou uma decisão precipitada, sabia disso? Que a necessidade faz tomar uma decisão precipitada. O Senhor não queria que Abraão entrasse no Egito, mas Abraão entrou por necessidade. Aleluia. Já começou, aleluia, tomando passo sem a direção de Deus. E a gente, quando toma passo, como eu já falei, sem a direção de Deus, dá tudo, aparentemente dá tudo certo, irmão. Mas lá na frente a consequência chega. Você já percebeu que você, quando algo que aparentemente é tudo bom, a gente passa anos, tudo certo, tudo ok. Mas quando passa lá na frente, a consequência do teu passo errado vai te cobrar. E Abraão entrou no Egito, onde Jesus não queria que ele entrasse. E ali, Abraão entrou no Egito, irmão, ali eu creio que, aleluia, naquela cidade que Abraão entrou, aleluia, Abraão já entrou ali com uma mentira, dizendo que a Sara era sua irmã, mas na verdade a Sara era sua esposa, né? Porque uma mentira leva a outra mentira, um abismo puxa outro abismo. Glória a Jesus. E ali Abraão entrou na cidade do Egito, aleluia, glória a Deus, com Sara, dizendo que era sua irmã. Faraó se interessou por Sara, queria tomar Sara por sua esposa. Aleluia, e o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ele mostrou para aquele homem, para Faraó, que Abraão, que Sara na verdade não era, aleluia, esposa, não era irmã, era esposa. Aleluia. Porque quando Jesus quer mostrar para a gente, tem nossos inimigos, irmãos. Sabia que ele mostra até para nossos inimigos quem a gente é? Às vezes quer mexer comigo, às vezes eu vou mostrar quem ele mexe não, toca não, porque tem dono. Aleluia. É só para ele entrar aqui e eles vão entender direito, vocês vão entender essa história muito bem melhor que eu. Aleluia. E ali, irmão, quando Abraão, o rei, o faraó descobriu a verdade, mandou Abraão ir embora. E ali deu vários presentes, servos, aleluia, ouro, prata a Abraão. E a Bíblia diz, se você voltar aqui no capítulo 12, que Abraão saiu do Egito com muitas posses, muitas coisas. E entre os presentes que Abraão ganhou a egípcia Agar. Porque nem todo presente é de Deus. Eita. Meu Deus. Nem tudo que é bom, o pau dela é de Deus. Porque Agar foi um dos presentes incluídos que Abraão deu para Abraão, Sara. Mas não sabia a Sara que Agar ia ser motivo de choro para ela futuramente. E muitas vezes nós recebemos algo da nossa vida como fosse presente para levar a missão. Agar é egípcia. Ela era do Egito. E ela foi um dos presentes que Faraó ganhou, que Abraão ganhou com Sara. E a Bíblia diz que Sara levou os presentes para Abraão, ela foi embora da cidade. Aleluia, a promessa do Senhor foi feita para Abraão, aleluia, que ele ia ter filhos. Mas Abraão já tinha 75 anos. Abraão não queria que ele ia ter mais filhos, mas Jesus não vai ter mais filhos. Minha esposa não vai ter mais uma idade dessa. Abraão tinha 75 anos. Glória a Jesus. Mas quando Jesus quer fazer, ele não quer saber a idade, não. Olha, quando Jesus quer fazer na minha tua vida, irmão, um milagre, ele está preocupado com se tu tem 100 ou se tu tem 5. Aleluia, quando ele foi a promessa, às vezes eu estou envelhecendo e o negócio não acontece. Aleluia, mas desta tarde o Senhor fala para mim e para você: tranquiliza o teu coração, não te apressa. Aleluia, não te apressa. Glória a Deus. Porque a promessa não é do homem, é de Deus. Se é de Deus, vai se cumprir. Glória a Deus. Glória. O tempo passa.
aleluia, envelhecendo cada dia mais, a esposa envelhecendo. Aleluia, aquela serva H, era uma das servas que servia. Aleluia. Glória a Jesus. Era uma das pessoas dos servos mais íntimos. Aleluia. Porque sabe que naquele tempo eles tinham muitos servos. Aleluia, que servia. Aleluia, mas tinha aquele de confiança. Né? Porque ele vê que tem Daniel, que era um de confiança, José, que era um de confiança do rei, que servia, que era copeiro, e Neemias. A Bíblia diz que Neemias era um copeiro, que antes que o rei provasse qualquer bebida, ele tinha que provar primeiro. Então não era qualquer pessoa que estava dentro ali na intimidade dele. Porque nem todo mundo pode saber a minha intimidade. Tinha vários servos, tinha aquele que tem uns que. Aleluia, tem uns que. Tem muitas pessoas não, que a gente confia, mas a gente quebra a cara, sabia disso? E principalmente nos dias que vive hoje, está difícil confiar em alguém. É difícil vai encontrar um que você possa confiar. Porque às vezes você diz, vou contar uma coisa, aí diz, conta para ninguém, aí a fulana contou para outra pessoa, como vai estar todo mundo cheio, espalhado. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sempre digo para as mulheres que amigo do peito da mulher é seu sutiã. Sou amiga do peito é seu sutiã, sou amiga do sutiã, viu? Tem esse negócio de amiga do peito, não. Aleluia. Que aí você possa também vigiar na terra. Porque a gente está com toda a insuficiência, pastor. Nosso coração está puro, vai cuidar do nosso olho, está com maldade. Eita Deus, glória. A gente, o nosso coração é tão bom, irmão. Cuida tão puro, a gente vê com essa inocência. Mas na verdade a traição está ali do nosso lado. Verdade, Jesus. Aleluia. Jesus vai dar para Judas, Judas estava lá na mesa. Glória a Deus. Eita, Jesus. Se não acreditam com Jesus, mas quem foi que vendeu Jesus? Foi o inimigo que está na rua? Foi quem estava na mesa com ele, irmãos. Muitas vezes quem vende em você é que está fora, que está do nosso lado todos os dias. Quem calunia em você é que está na rua, não que está caluniando, sabe que não tem dignidade. E aí você quer bom que conta. Muitas vezes mulheres quando tem a intimidade delas com outras mulheres. Muitas vezes não vigia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. H, ela estava com Sarai, estava com H dentro da sua própria casa, vendo sua intimidade. Aleluia. H, Sarai se apressou, porque as coisas da mulher como ele, você quer, como ele quer. E esperar não é fácil, aquela você está pressa, Senhor, minha vitória. Quem gosta de esperar? Quem gosta de esperar, irmãos? Ninguém. Aleluia. Você espera com paciência no Senhor, porque ele é estreito esperar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mas é necessário esperar. Mas a gente não quer. Aleluia. Já tem um dado mundo que diz assim, o apressado come cru. E come mesmo. Aleluia. Jesus sempre tem o melhor para mim e para você. Eu não tenho. Tem. Só que a gente pega qualquer coisa com pressa. Não espere o tempo de Jesus trabalhar. Aleluia. Voltando para aqui, irmão. Aí a Bíblia diz aqui, esse que você está lendo, aleluia, que H, aleluia, viu o tempo se passando, envelhecendo, aleluia, a promessa não se cumpria, aleluia. O 2, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva para que eu tenha filhos por meio dela. Aí o perigo, olha o perigo. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha, irmão, não deu ouvido para o diabo não, viu? Aleluia, aqui no livro de Gênesis capítulo 3, acho que é o 3, é o primeiro, que diz que o Senhor falou para Adão e para Eva, não comer desse fruto. Aí a serpente chegou venenosa, aleluia, e começou na mente de Eva, aleluia. E muitas vezes, muita serpente está vendo do teu lado, aleluia, comendo pelas beiradas, endossando o negócio. Porque o diabo ele não vai vir com sapato, se mostrando de chifre nem olho vermelho, não. Ele vem devagarzinho, de fininho, aleluia, glória a Jesus. E Sarai, aleluia, Abraão ouviu a voz de Sara. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus, vai ouvir a voz de outras pessoas que é da cara. Porque ele sabia do Deus que falou com ele, eu não sabia, sabia. Porque às vezes você sabe que Deus fala conosco e a gente está ouvindo a voz das pessoas lá fora, mas não está ouvindo o Senhor. Ou Abraão ouve a voz de Sara e deixar de ouvir a voz do Senhor, aí o negócio estregou para ele. Glória a Jesus. Aleluia.
E Sarai ajeitou as coisas, aleluia. Preparou a jipe sagrada e disse à sua esposa: olha, deita com ela, aleluia, porque ela vai nos dar filho. E nós sabemos que naquele tempo, irmão, as coisas eram diferentes. As mulheres antigamente, quando não podiam gerar, aleluia, por lei, permitia que ela fosse só da mulher ou da esposa para gerar. E nós conhecemos muito bem por a história de Eli e Ana, não é? Agora sabemos muito bem que Ana era a mulher amada e Penina era a mulher que dava filhos, aleluia. E não, naquele tempo não era errado, irmãos, naquele tempo era legalizado, aleluia. Como hoje não pode ter duas mulheres casadas com uma mulher, hoje em dia não pode, por lei não pode, aleluia. Antigamente podia. E antigamente as mulheres, aleluia, quando as geravam o filho, aleluia, por direito, o filho era da patrona, da mulher no caso do filho não seria de H. Por lei, o filho seria de Sarai por lei. Aleluia. Hoje em dia tem esse negócio barriga da mulher, né? O pessoal gera e dá pro outro, não tem essas coisas, né? Só que o povo está dizendo que essas coisas são atuais. Desde antigamente existia isso. As coisas. Desde antigamente já existia isso, irmãos. Aleluia. Só que, aleluia, glória a Jesus. Aí a trama acontece. A Bíblia diz que Abraão, ele deita com H. Aleluia. Agar gera um filho, fica grávida. Aleluia. E daí por diante começa o sofrimento de Sara. Aleluia. Porque você dá poder aqui não pode ter, você vai sofrer. Aleluia. Sara, ela tinha saído do Egito, irmão. Ela não estava convertida ainda. Aleluia. Sara, ela estava no processo de libertação. Aleluia. E muitas vezes, irmão, chega alguém assim na casa do Senhor, em processo de libertação, e você pega a obra e coloca na mão de pessoas que não estão prontas para trabalhar com a obra. Eu estou fazendo um exemplo agora para a gente entender melhor. Porque não era tempo, irmão, não era, aleluia, de Sara colocar ela numa posição de uma esposa de Abraão. Não era da vontade do Senhor. Porque a promessa não era para Agar, era para Sara. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você vai pegar essa responsabilidade e transferir para outra pessoa. É mais fácil eu pegar a minha responsabilidade do meu erro e transferir para ela do que eu pegar com meus próprios erros. E nós estamos vivendo um tempo, irmão, que hoje as pessoas pegam seus erros e transferem para outros terceiros. Pega a sua responsabilidade e puxa para outra pessoa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que começou, aleluia, a ficar metida. Agar começou como é que eu digo? Se engrandecer. Agar começou a querer ser a dona da casa, esquecendo que era uma serva. A gente nunca pode esquecer disso, que a gente é servo. Eu sempre costumo falar que a melhor posição é de servir. Tem pessoas que são tão importantes que não tem mais o prazer de servir. Só dá uma posição para eles, porque eles são tão snob, tão tanta coisa. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo hoje que muitas pessoas não estão preparadas para estar no carro que é só mais alguém bota para aprender dentro da igreja. Nós vimos diáconos preparados, evangelistas que não tem palavra, pastor que não tem palavra. E muitas vezes olha assim, eu disse, quem foi que consagrou esse camarada, Jesus? Quando abre a pessoa sai a armeira. Aleluia. Aleluia, despreparado na frente da obra. Glória a Deus.
Um se intromete na área do outro, se intromete na área do outro. É dentro das crianças que tem um coração. Esse coração se mete na área da criança. É uma mistura do terreno da casa do Senhor, não mistura. Cada um tem que pôr a sua posição, quando foi chamado. Sim, meu Deus, é verdade. É mesmo que ele ensina a pastor como é que faz a obra. Oh, glória, desse jeito, Jesus, fala mais. É uma bagunça, uma mistura. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. É muito despreparo, irmãos. O povo querendo pôr seu estado, mas não tem preparação. Não tem vida de oração. Às vezes tem alguma coisa, mas tem um chamado. Porque eu falei, tem coisa que tem um chamado, pastor. Porque tem muita disposição, mas tem um chamado. Tá lá, só pôr na cadeira, porque alguém botou. Não basta estar com o irmão, não basta só estar na posição, não. Tem que ter um chamado para isso. Tem que ter chamado, igreja. Ah, porque eu queria tanto fazer isso. Não tem chamado para isso. Tem chamado para quê? Qual é o teu chamado? Deixa eu dar. Tem pessoas que estão na posição errada, não chamam no lugar errado. Porque eles acham que não estava chamado dele. Aí ele não sabe dele, ele quer trabalhar com os outros. Fica se metendo, não cabe. Aleluia. Se eu e você não tem, peça a Jesus que ele nos ensina. Sim, meu Deus. Aí tá vendo, eu não tenho, não sei, não quero dar tudo de doutrina, não quero aprender, não quero receber ordem. É desse jeito. Eu não sei, mas eu também não quero aprender. Não é? Porque tem gente que não sabe que aprende. Porque eu posso fazer errado hoje, aí eu dirigindo o pastor, mas você está errado. Eu não vou correr do pastor, não. Eu vou decidir certo, pastor. Na próxima vez eu faço certo. Mas tem pessoa que não tem nem humildade para ser corrigido. Sabia disso, não? Que tem componente pastor que não tem nem humilde para ser corrigido. Porque se o cara pensa corrigir ele sai da igreja, cadê para ser corrigido tem que ser humilde? Aleluia. H se engrandeceu, aleluia. Aí quando o negócio apertou, estreitou, a Bíblia disse que Sara foi para quem? Para Abraão. Olha, Abraão, o negócio deu ruim, eu vou resolver a boca aí. Porque tem pessoas, irmão, que tá vindo a bagunça e não consegue dentro da casa. Sabia disso? Que tem pessoas que estavam vindo errado, mas ficou calado. Abraão sabia que era errado. Mas quando foi para deitar com Sara, ele deitou. O H ele deitou, chorou, show. Agora quando foi para consertar a bagunça dele, ele não quis consertar. Eles passaram o quê? Era consertar o que tu quiser. Porque tem pessoas que sabem o negócio que as coisas desmanteladas dentro da casa do Senhor. Ele tem posição, ele tem poder de consertar, não conserta. Sabe o que ele não conserta? Porque ele não quer perder, ele vai ficar desmantelado. Deus, ele me deu autoridade a mim e a você. Se ele disser para você repreender, repreenda. Mesmo que alguém não venha mais, vai repreenda. Porque Deus me deu autoridade. Aleluia. Deus deu autoridade para Abraão. Mas na hora que do Abraão pro estreito, Abraão deu a culpa dele dos filhos passada. A serra de vira. Dá teu jeito. Eu não. Porque a mulher está fofocada, a mulher o pastor participa, eu vejo que você participa da fofoca. Mas quando a pessoa sabe, eu não disse não. Eu não sei não. Mas por que você, que é o líder, por que você não repreendeu lá na fofoca? Porque você pode dizer assim, olha, aqui eu não quero isso não, acaba com isso, aqui é casa do Senhor. Mas você participa da panela, se lambuza, quando o negócio está ruim, você está sendo fofoca. Sabe que tem muita gente afastada, irmão? Fofoca da casa do Senhor, fofoca. Sabe que tem muita gente dentro de casa, falta de sabedoria nisso dentro da casa do Senhor. Porque em vez de orar, ele está falando do irmão do A e B. Se a gente orasse mais, a gente nossa boca, a igreja era mais cheia. Se você orasse mais, criticasse em mim, a igreja era mais cheia. Aleluia! A Bíblia diz que o maior mandamento é o amor, o que a gente faz? A gente fala muito, mas vive pouco a palavra. Aleluia! Porque se alguém errar, a gente vai jogar lá fora na rua. A gente olha assim, ele já olha assim, mano, chega fulano. Querendo ser mais santo que fulano. Quem não está ajudando ninguém? Que deixa eu falar que você possa refletir, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor vai cobrar de mim e de você, por nossos atos. Ele vai, ele cobrou Sara. Aleluia, o passo de Sara é errado. Foi cobrado por Jesus, ela acabou com lágrimas.
Ela derrubou muitas lágrimas. Você pensa que ela derrubou muitas lágrimas? Foi? Você pensa que foi fácil para ela como ser lá na casa? Veio o desaforo de H. Não foi fácil, não. Aleluia. Aleluia. Mas depois do Abraão, aleluia, que podia fazer? Se levantar como o homem da casa, como chefe. Aleluia. Se posicionou. Aleluia. Aí Abraão, aleluia, glória a Jesus, saiu de cena e deixou Sara fazer o que quisesse. Aleluia. Aí a Bíblia diz, começou a Sara, o jogo virou. Sara começou a pisar, humilhar H. Sara começou a ver uma perseguição muito tremenda na vida de H, irmãos. Aleluia. Ele começou a perseguir H de uma forma tão dura, botando H para trabalhar, se sujeitando a H humilhações. Aleluia. Glória a Jesus. E ali a Bíblia diz que H não suportou a humilhação, porque, irmão, não é fácil ser humilhado. Não é fácil ser humilhado, não. Quem é fácil ser humilhado, não, irmãos. Perseguir e humilhado não é fácil, não. Aleluia. E a Bíblia diz que Sara, aleluia, por ter autoridade, começou a pisar. E hoje em dia, eu digo para os dias de hoje, a palavra não é de dar muita glória, não, é estreita, né, irmãos? Aleluia. A palavra não é muita glória, não, mas é porque para você possa refletir. Aleluia. Para que você cada dia mais possa refletir e aprender com Jesus. Porque ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Glória a Jesus. E ali, irmã, H começou a achar uma situação difícil, era serva. Aleluia. Mesmo que o nariz tinha crescido, queria crescer por cima da sua senhora. Aleluia. Mas quando ela entendeu que aleluia, a patroa era Sara, aleluia, ela teve que baixar o nariz dela. Aleluia. Ela teve que respeitar. Porque uma coisa eu não gostar. Eu não gostava de coisa, agora eu tenho que respeitar. Eu não consigo a cara de raiva, eu tenho que respeitar a posição dela, dirigindo a igreja, me dirigindo. Porque as pessoas um dia assim, eu não vou com a cara, não respeito. Não. O fato de tu não gostar não tem nada a ver. Porque tem pessoas que realmente dizem assim, vou com a cara de fulano. Não. Estou falando uma mentira. Tem pessoas que você nunca falou, nunca teve um papo com ele, mas você vai dizer, nunca cara de fulana. Não é, mas não tem esses carrapichos, a gente tem. A gente tem. Dizer assim, que mulher chata, que mulher metida, a pessoa lá um monte de pessoa. Mas a gente não dá nem oportunidade para conhecer, irmão, mas está ajudando a irmã. Glória a Jesus. E ali, irmão, a Bíblia diz que Sara começou a oprimir, machucar, dar serviço para ela, ela estava gestando, ela estava grávida. Aleluia. Aí a Bíblia diz que H foge. Aleluia, H fugiu. Aleluia, pro deserto. Aleluia. Porque quando a gente é oprimido, o que a gente vai fazer? Fugir. Olhar para o mundo. Quando a gente é opisado, nunca a gente ser abraçado. Nunca a gente é humilhado. A gente quer sair, não quer ficar não, irmãos. Aleluia. Mas a pessoa assim, quando ele precisou de mim, eu servia. Porque a vida está indo para servir, sabia disso? A gente só quer a gente não tem algo para oferecer. Se a gente não tiver nada para oferecer, a gente não presta por nada. Já percebeu isso? Não sei se você se sentiu assim. Eu me senti no tempo que eu só pensei que era a operação tapa-buraco de Vitória. Tem a operação tapa-buraco? Era. Teve um tempo que eu fiquei, tipo, aquela tapa-buraco, aquela tapa-buraco. Fulano não vem não, mas fulano vai fazer. Fulano pra cá na escola, mas fulano vai fazer. E às vezes você se sente assim, mano, Raiane. Tapa-buraco dos outros. Aleluia. Porque às vezes alguém dá valor pra gente. Aleluia. Mas que você possa entender, irmão, que a gente tem que procurar aplauso na terra, tem que procurar no céu. Porque os meus passos e os teus passos aqui não é para A nem para B, é para Jesus. Tudo que você faz está registrado no livro do Senhor. Aleluia. Sabemos que a gente quer o reconhecimento, que somos humanos. Não é verdade? Aleluia. Mas o nosso negócio é comunhão com Deus. Aleluia. H foi para o deserto, fica no deserto. E a Bíblia diz que o Senhor marcou o encontro. Aleluia. O anjo do Senhor apareceu para H e disse: H, o que a gente está fazendo aqui? Porque mesmo rebelde, Deus tem misericórdia. Mesmo a gente sendo rebelde, como é que a gente sendo uma terrinha, Jesus vai ter misericórdia de nós. Porque mesmo a gente sendo rebelde, querendo ser nariz empinado, querendo ser muita coisa, não é nada. A gente erra todo dia, toda hora. Mas mesmo assim, Jesus tem misericórdia de mim, de nós, que essa misericórdia do Senhor. De nós, que essa misericórdia de Deus. H foge, aí o anjo do Senhor vai lá, porque Jesus traz de volta, lembra? Porque tem alguém que sai, mas Jesus não quer perder, não. Não perde, não. Aí alguém diz assim:
Não é? Aleluia. E ali quando apareceu, vai para onde? Está fugindo de quem? Ela está fugindo da minha serva Sara. Aleluia. Eu disse assim, volte para cá, para lá. Te humilha diante de Sara. Aleluia. Agora tu imagina a raiva desse diabo, miserável. Eu vou ter que contar com aquela miséria daquela Sara que me humilhou. Às vezes quer fugir, mas a gente fica assim, não sai do lugar. A gente quer dar carreira lá no canto. Mas eu fica para eu sair. Quando chegar lá, a gente fica assim, ó. A menina saiu do naquele lugar. Mas Jesus, tu quer sofrer mesmo, não é não, irmão. A gente está com a mente pronta, buscando todos os calculos aqui na mente da gente, vou fazer assim, vou fazer assim, vai ser assim, vai ser assim. Aí quando chega no culto, bota a cara e diz, a gente ora, Vicente, a gente faz assim, mulher, eu te digo, não sai da tua posição, do teu lugar, fica lá. Aquela é brincadeira, Jesus, não foi isso que eu vou escutar aqui não. Porque ele tem que estar pensando, Jesus, isso não é o que eu queria não, Jesus, eu queria que tivesse assim, vai embora depressa. Mas às vezes você sabe, não é passar por humilhação. Porque muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. Sabia? Que com Jesus a gente perde para ganhar. Aleluia, Sara, a gata tem que reconhecer e entender que ela era serva. Que ela tinha que respeitar. Aleluia. Independente de qualquer coisa. Independente do que ela, aleluia, que ela estava cheirando. Aleluia, que Deus te dá e me dá. Nunca desse nariz. Nunca queria ser de ninguém, desfazer de alguém. Porque não tem coisa mais linda do que uma pessoa humilde. Não tem coisa mais linda do que uma pessoa humilde, irmãos. E eu não falo de festa, isso aqui não serve para festa, falo de coração. Porque não tem coisa melhor, coisa mais linda. Não é pessoa fingida, não. Porque tem que fingir. Tem que fingir que é humilde, fingir que é simpático. Não é fingimento, eu estou falando de humildade daqui, ó, de dentro. Chega aquela pessoa leve, humilde, fala boa. Uma pessoa humilde, você não fica nem constrangida. Porque tem que lugar que a gente fica constrangida bem no Miami. Tem pessoa, pastor, que nos constrói, só com o olhar dela, a presença dele é pesada. Sabia disso, irmãos? Que tem pessoas, tem pastores, que quando você chega na igreja dele, você chega a se sentir constrangido, que aquela cara de soco lá. A pessoa é a capa. Mas a cara de santidade, o cara é grande e duro. E onde não tem nada. Mas muitas vezes ela pode ser grande e duro, de santo. E você fica tão constrangido, fica sem palavras. Meu Deus. Ele me oprime, eu me sinto oprimida, isso é ruim demais. As palavras fortes, porque eu fico à vontade. Lembra essa menina que o pastor sabe que eu estou com medo de aqui, deixa a minha sobreia. Porque essa coisa pregadinha do nome de Deus, ela fica constrangida, não é constrangida, fica com medo de arrastar, porque a gente, né? Porque eu erro nisso. A gente fala alguma coisa assim, mas alguém tá lá, é assim, não, tá errado. Aí o nosso bebê é esse. Não é verdade? Aí você vai com o pastor, esse pastor não sabe, e diz, meu Deus, estou falando uma besteira por aqui, Deus tem misericórdia, pastor, é boi, viu? Mas é a presença leve, mano. É igual o pastor sobre a fé, meu Deus do céu. Deve que eu tô aqui não, irmãos. Deve que eu tô aqui sempre eu preciso de Deus. Aí se sente bem, Raiane, no lugar. Que é uma pessoa que deixa você à vontade, você sente aquela coisa. Você não se sente à vontade, não, irmãos. Aleluia, voltando para tentar aqui fazendo o horário. Aí a Bíblia diz que o anjo falou com ela, com H, aleluia. Eu quero crer, irmão, que no meio desse deserto, desse processo, ela aprendeu muita coisa. Porque às vezes o Senhor bota a gente no deserto, a gente tem uma escola com Jesus. Às vezes você passar lá no deserto, dar uma volta no deserto, vai ser lá um milho de amar, de abraçar, de entender. Aleluia, se você vai dar uma volta no deserto, vai andar aqui, eu vou te mostrar como é o beabá, não é do teu jeito não, isso aqui é do meu jeito. Aleluia. E ele disse, volta, ela voltou, se reconciliou, pediu perdão, o Senhor, e ela voltou de posse de vitória, ela voltou com posse de promessa. Porque no deserto o Senhor não vai ter retorno no deserto não, irmãos. Esse deserto mata crente. Que mata crente, irmão, é pecado. Deserto não mata crente. Ela foi pro deserto, mas ela voltou mais sábia, de posse de vitória. Porque não foi no deserto, não veio promessa para ela. Jesus disse para ela, olha, do teu filho, do teu ventre, que eu vim fazer grande nação. Ela saiu do deserto, mais sábia e de posse de vitória. Aleluia. E ali ela voltou para sua casa, se reconciliou com a sua senhora. Aleluia. Glória a Jesus. Porque a gente não quer, mas é necessário pedir perdão, porque é necessário. Quem gosta de pedir perdão? Aí eu humilhação, mas é necessário, ninguém gosta.
E ali Jesus fez, irmão. Ela gerou, ela nasceu, a Bíblia diz que ela nasceu, o menino dela, filho dela nasceu. Nasceu Ismael naquela casa, aleluia. Ali Jesus também fez, aleluia. Tratou com Sara naquele processo, ele tratou com Agar no deserto, mas também tratou com Sara. Para ela aprender no futuro à frente, fazer o dela. Porque ele trata lá e trata cá. A história do Senhor, ela vai e ela volta. Ela ensinou a Agar no deserto, mas também ela ensinou a Sara. Aleluia. Nasce o filho de Agar, aleluia, Ismael, aleluia. Sara engravidou, Sara gerou, aleluia, a promessa se cumpriu, aleluia. Poderia ser menos dolorosa? Poderia, mas a gente só quer a parte mais difícil, a gente só escolhe o mais difícil. Poderia receber vitória sem passar por esse processo? Poderia, mas a gente só quer o mais difícil, a gente tem que apanhar para aprender, a gente tem que quebrar a cara para aprender. Não é verdade, irmão? A gente com nossos filhos, olha meu filho, faça assim não que vai dar errado, é ou não? Aí, tu acha que a nossa experiência serve para nossos filhos? Não serve. A minha tua experiência jamais vai servir para os teus filhos. Porque a gente vai dar o nosso exemplo, mas vai entrar aqui, vai sair daqui, não está nem aí. É necessário eles quebrar a cara deles mesmos. É necessário quebrar a cara, para quem quebrar a cara, mas bem que manhã me disse, mas quem quebrou a cara, poderia evitar que quebrar a cara? Poderia. Mas é necessário em você, muitas vezes é necessário para esse processo da vida. Para ter experiência com Jesus, coisa boa é ter experiência. Coisa boa é ter experiência com Deus. Creia com isso se você quiser. Aleluia. Jesus cumpriu a promessa que fez a Abraão e fez a Sara. Mesmo ele se precipitando, pagando preço, mas se a promessa é de Deus, a vida da tua vida vai se cumprir. Então somente espera, irmãos. Espera, irmão, que Jesus falou, ele vai cumprir. Mas tem uma coisa, se você se precipitar e dar um passo errado, aparentemente vai dar tudo certo. Vai ter que vai cobrar de ti. E o preço é caro. Está disposto a pagar? Está disposto